Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara aprova a convocação do ministro da Justiça para falar sobre o caso de Genivaldo de Jesus Santos. Senador Flávio Bolsonaro diz à Justiça ter usado uma renda do trabalho como advogado para viabilizar parte de um financiamento de uma mansão. E eu também conto para você o veredito final do julgamento dos atores Johnny Depp e Amber Heard. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quarta-feira, dia 1º de junho de 2022. Eu começo essa edição novamente falando sobre a tragédia que foi provocada pelas chuvas em Pernambuco. E as buscas pelos desaparecidos na região metropolitana e na zona da mata de Pernambuco entraram hoje no 5º dia. E o número de mortos pelas chuvas no estado já passa de 100. Para ser mais precisa, teve uma atualização hoje e subiu para 107. Isso enquanto eu gravo este episódio. De acordo com o governo do estado, ainda há 10 desaparecidos e mais de 6 mil pessoas estão desabrigadas. E hoje, em entrevista ao Jornal da CBN, a gerente de engenharia da Defesa Civil do Recife, Elaine Halson, disse que é preciso esperar o solo secar para depois fazer uma avaliação sobre quais locais estão seguros para as famílias voltarem. De acordo com ela, há regiões ainda com risco de novos deslizamentos. Na capital Recife, para você ter uma ideia, quase 70% das moradias ficam em áreas de morro. É importante que o solo ele seque, né? O solo está muito saturado. Então, todas essas famílias que nós removemos dos seus imóveis, que estamos removendo ainda, é importante que elas permaneçam fora de casa, até que o solo ele seque e nós possamos avaliar novamente a situação para ver se é possível ou não as famílias retornarem. Uma grande parte do Recife é morro, né? Como eu disse. Então, existe esse risco e é o que agrava lá a situação. E durante a entrevista, ela pediu que as famílias que moram em áreas de risco e que ainda não tiveram o local vistoriado pela Defesa Civil entrem em contato com o órgão. Os abrigos improvisados também estão recebendo doações. A Secretaria de Assistência, né, até nos locais onde estão funcionando os abrigos, ela está recebendo as doações e as pessoas podem se dirigir para lá. Até ontem fizemos mais de 2.000 vistorias já. É importante dizer que a equipe está atendendo e que a população precisa entrar em contato conosco caso não tenha recebido ainda uma vistoria da Defesa Civil e seguir as orientações que nós estamos dando em área. A porta-voz da Defesa Civil do Recife falou em doações, né? E várias entidades e órgãos, como o próprio governo do estado, a Prefeitura do Recife, a Universidade Federal de Pernambuco, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Central Única das Favelas, a Arquidiocese de Olinda e Recife, shoppings da região metropolitana, os clubes Esporte e Náutico, todos eles divulgaram canais para receber doações para as famílias afetadas e também dinheiro via transferência bancária ou Pix. Então vale dar uma olhadinha se você puder doar. Outro assunto que eu vou dar continuidade hoje é sobre tudo que está relacionado com o caso da morte de Genivaldo Santos, que morreu após uma operação da Polícia Rodoviária Federal. E hoje a Comissão de Direitos Humanos da Câmara aprovou por 10 votos a 7 a convocação do ministro da Justiça, Anderson Torres, para falar sobre esse caso. A PRF, ela é um órgão que é subordinado ao Ministério da Justiça e chama a atenção essa convocação porque, diferente do convite, a convocação é obrigatória. Então, o ministro vai precisar prestar esclarecimentos na Câmara.
Em outra frente desse caso, hoje o Ministério Público Federal em Sergipe abriu uma nova investigação, dessa vez para apurar um outro caso de violência policial envolvendo a PRF no estado. E a história é a seguinte: 2 dias antes da morte de Genivaldo de Jesus Santos, no dia 23 de maio, 2 jovens alegaram ter sido abordados e agredidos pelos agentes também na cidade de Umbaúba. Isso enquanto eles passavam de motocicleta na BR-101. E eles registraram essa ocorrência policial depois da repercussão do caso de Genivaldo, que foi asfixiado no porta-malas da viatura da PRF. Agora, o Ministério Público Federal pede acesso a esse depoimento dos rapazes. E outro desdobramento desse caso é que hoje a Comissão Arnes, que atua na defesa dos direitos humanos, entregou ao representante da ONU para Direitos Humanos na América do Sul um relatório informativo denunciando as recentes ações da PRF em Sergipe e na chacina da Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. Nesse documento, a Comissão Arnes apresenta um relato dos casos e das violações cometidas pelos policiais nos 2 episódios. Esse relatório ele foi encaminhado ao chileno Jean Jarabe, que vai levar as denúncias até Genebra. E a Comissão Arnes pede que a ONU solicite às autoridades brasileiras o cumprimento de obrigações assumidas perante a comunidade internacional na área dos direitos humanos. Além disso, diante do aumento descontrolado da violência policial no governo Bolsonaro, a comissão pede que a ONU reforce a importância do controle da atividade policial pelo Ministério Público e ainda condene a ampliação de competências da Polícia Rodoviária Federal. E sobre esse assunto, a diretora executiva da Comissão Arnes, Laura Grinaug, disse que o representante da ONU ficou sensibilizado com esses casos e demonstrou preocupação com a espiral de violência aqui no Brasil. Deu para sentir aqui na reunião que nós tivemos com o Dr. Jarabe, o alto grau de sintonia do Alto Comissariado com o momento que o Brasil está atravessando, estão informados, são muito sensíveis ao que está se passando, e nós, enquanto uma comissão de direitos humanos, o que nós estamos fazendo é exatamente levar informação, porque a situação que se abate, o que a gente vê é que essa situação de violência neste processo, inclusive eleitoral, pode vir a aumentar. Os membros da Comissão Arnes reclamaram ainda das falas do presidente Jair Bolsonaro em relação às chacinas, ao exaltar a ação dos policiais nessas situações. E, por fim, a Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou hoje a ida de senadores a Sergipe nos dias 13 e 14 de junho para acompanhar as investigações da morte de Genivaldo de Jesus Santos. Na edição da manhã de hoje no Panorama CBN, a Bianca Santos contou para você mais um caso de violência policial, né? Dessa vez aqui em São Paulo, de onde eu gravo este podcast. E se você tá perdido nessa história, eu vou contar para você que caso é esse. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um momento em que um guarda civil metropolitano coloca o joelho sobre o pescoço de um homem negro durante uma abordagem na rua Ana Sintra, que fica aqui no centro de São Paulo, na região da Santa Cecília. E em seguida, um agente chega num carro da corporação e coloca um saco ao lado do suspeito contendo uma substância branca. Depois disso, o homem foi preso e liberado pela justiça por falta de provas. E hoje o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, informou que os 3 guardas metropolitanos que aparecem nessas imagens foram afastados das atividades nas ruas. E agora a corporação vai instaurar um inquérito para apurar as circunstâncias dessa abordagem. Aquela forma de abordagem não é a forma padrão da nossa Guarda Civil Metropolitana. Reconhecemos o excelente trabalho da Guarda Civil Metropolitana. Somente na data de ontem, a Guarda Civil Metropolitana fez a prisão de 2 traficantes com pedras enormes de crack. A sociedade precisa saber de todas essas ações, de um efetivo de 6.000 pessoas. Evidentemente, não é por conta de 3 que fizeram uma abordagem inadequada e que serão responsabilizados, já estão afastados
e serão responsabilizados por isso, que a gente não pode deixar de destacar o excelente serviço da Guarda Civil Metropolitana. Só para você entender melhor essa história, em setembro do ano passado, a Prefeitura de São Paulo publicou uma medida proibindo o uso de técnicas de estrangulamento por agentes da Guarda Civil Metropolitana. E na audiência de custódia, a juíza do caso considerou que não tem provas suficientes para manter preso César Vitor Batista, de 56 anos. Na decisão, a magistrada ainda considerou que os registros mostram indícios de abuso de autoridade por parte dos guardas. Os agentes que estão envolvidos nessa ocorrência relataram que o homem teria dispensado um pacote e fugido após encontrar os GCMs. O suspeito já tem passagens policiais por roubo, furto e tráfico de drogas. Hoje a Justiça do Rio coletou novos depoimentos de testemunhas no caso que investiga a morte do menino Henri Borel. Ele morreu no dia 8 de março de 2021, num apartamento em que ele vivia com a mãe, Monique Medeiros, e com o padrasto Jairinho, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Depois o casal foi preso um mês após esse crime. E hoje, as testemunhas foram convocadas pela defesa do ex-vereador Jairinho, que é réu nesse processo. E enquanto eu gravo este podcast, estão rolando os depoimentos, mas eu vou contar para você o que aconteceu até aqui. Lá na segunda vara criminal do Tribunal do Júri, o perito legista Leonardo Bertayu, que assinou o laudo de necrópsia, foi ouvido. Ele fez a perícia no corpo de Henri e falou sobre o que chamou a atenção durante o trabalho no Instituto Médico Legal. A causa da morte estava evidente no exame necroscópico. Entendi. E essa causa da morte seria? Laceração hepática por ação contundente. Tinha hemorragia abdominal volumosa. Enchia, quando foi aberta a cavidade abdominal, extravasou uma certa quantidade de sangue e o sangue ali preenchia toda a cavidade abdominal. O documento do IML apontou 23 pontos de lesões no corpo do menino. No hospital, os médicos disseram que ele já chegou morto na unidade. Só que a defesa do ex-vereador Jairinho voltou a dizer que o menino Henri chegou ao hospital Barra d'Or ainda com vida e que o procedimento para ressuscitação poderia ter deixado lesões que aparecem no corpo do menino. Só que o perito disse em depoimento que o procedimento de ressuscitação não provocaria uma lesão hepática, que foi a causa da morte de Henri. A Justiça também vai ouvir o assistente técnico Sami El-Jundi, que foi contratado pelos advogados do ex-vereador Jairinho para falar sobre um laudo de necrópsia paralelo. E essa é uma das principais teses da defesa. Antes de começar esse julgamento, os advogados de Jairinho prometeram uma reviravolta no caso. Isso porque eles disseram que vão apresentar um novo exame do Hospital Barra d'Or, unidade em que Henri chegou morto. O médico que examinou Henri Borel, o médico que estendeu por 40 dias os seus exames e tendo visto uma só vez o corpo. Várias contradições, imperfeições estão contidos nesta sequência que o raio-x mostra. O que é sequência ali do boletim de atendimento médico está descrito, efetivamente, demonstra vida quando chegou no Barra d'Or. Agora, forças causais cegas fizeram com que elas viessem aqui e afirmassem aquilo que esses ecos surdos sempre disseram: Henri Borel chegou morto. Esta necessidade de que Henri Borel chegou morto, essa necessidade deles terem atendido por mais de 2 horas um cadáver, hoje vai ser desvelado. O pai de Henri, Leniel Borel, também acompanhou os depoimentos e ele falou sobre isso antes do início da sessão. Após a morte do meu filho, foi pedido pelo Jairo para fazer um raio-x. Eu não entendo por que uma criança depois de morta, né, há necessidade de raio-x, mas o raio-x faz parte do processo, não tem nada de anormal. Poderia até ter alguma coisa, todos nós sabemos que um processo de ressuscitação pode se quebrar um externo ou ter qualquer coisa relacionada a pulmão. O conjunto todo
mostra que o Henri foi muito agredido naquela noite. E estamos aí hoje aí, né, para que o perito possa, né, o perito foi a primeira pessoa lá que esteve lá no ML e consiga mostrar tudo que ele viu para nós e esclarecer essa verdade aí que todos nós sabemos, né, que está bastante bem fundamentado aí para o caso. A mãe do menino, Monique Medeiros, aguarda julgamento em liberdade sob o monitoramento de uma tornozeleira eletrônica. Enquanto isso, Jairinho continua preso no complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu. Os dois respondem por homicídio triplamente qualificado e tortura de Henri, além de fraude processual e coação de testemunhas no curso do processo. Agora eu vou fazer uma pausa aqui no noticiário para trazer para você um recado do patrocinador deste podcast. A BV-A7 é a gestora de recursos de terceiros do Banco BV. Segundo um ranking da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, a Ambima, a BV-A7 está em destaque entre as maiores gestoras de recurso de terceiros em patrimônio gerido, atuando junto a investidores de diversos segmentos, entre eles o Private Banking, Corporate, investidores institucionais e principais plataformas de investimentos. A BV-A7 é signatária do PRI, que é uma das maiores iniciativas de investimento responsável no mundo e é apoiada pela ONU, e conta com uma equipe especializada com vasta experiência no mercado financeiro. Para saber mais, siga a BV-A7 no LinkedIn, @BV-A7, ou acesse também o site bv.com.br/A7 com 2 S's. Voltando ao noticiário, eu vou falar da pandemia porque ela continua aqui e está batendo forte na porta de alguns estados e também cidades. E hoje a Prefeitura de São Paulo voltou a recomendar o uso de máscaras contra a Covid em ambientes fechados. Então, com isso, o uso ainda é obrigatório, é só uma recomendação que foi decidida hoje. E a capital paulista acompanha a decisão do governo estadual que voltou a recomendar o uso de máscaras em escolas e ambientes fechados. A equipe de saúde da prefeitura mostrou um aumento nos casos de Covid a partir da primeira semana de maio. E também foi apontado um crescimento expressivo nos casos de Covid em crianças e adolescentes e um aumento dos surtos de síndromes gripais notificados em unidades escolares a partir da primeira semana de maio. Apesar desse aumento de novos casos de Covid e de internações, o equipamento de proteção continua obrigatório apenas no transporte público e em locais com serviços voltados à saúde. E até agora não há uma perspectiva para que isso seja alterado, porque ontem, em entrevista aqui à CBN, o secretário de Saúde, Jean Gorenstein, disse que o governo de São Paulo não vai decretar a volta do uso obrigatório de máscaras. Então agora cabe às prefeituras transformar essa recomendação em uma determinação por meio de um decreto. Presta atenção aqui nessa notícia. Hoje o jornal Folha de São Paulo divulgou que o senador Flávio Bolsonaro disse à Justiça ter usado a renda do trabalho como advogado para viabilizar parte do financiamento da mansão de 6 milhões de reais que foi comprada numa área nobre de Brasília. Mas não existem registros de processo nos quais o filho do presidente Jair Bolsonaro tem atuado como advogado no Distrito Federal e no Rio de Janeiro, onde ele tem uma inscrição válida na Ordem dos Advogados do Brasil. E nesse caso, chama a atenção a mudança de justificativa, porque quando a compra desse imóvel foi revelada no começo do ano passado, Flávio Bolsonaro disse que conseguiu fechar o negócio com os recursos acumulados como empresário, mas naquela época ele não fez menção ao dinheiro recebido como advogado. E é claro que essa notícia chamou muita atenção e repercutiu. Lá no Congresso, a deputada Érica Cocai, do PT, respondeu ao processo que o senador não tem como comprovar a remuneração como advogado.
A deputada foi quem moveu a ação que o senador responde agora no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Em entrevista à CBN, a parlamentar considerou que Flávio Bolsonaro procura justificativas para a compra dessa mansão. Realmente ele não tem renda. A própria renda que ele tem é uma renda transitória, que é a renda de senador. Ele está buscando justificar o injustificável. Ele não tem renda, sabe que não tem renda. Como isso foi explicitado, há que se perguntar como ele vai conseguir pagar o financiamento de uma mansão. A partir desta informação, nós vamos ver quais medidas jurídicas podem ser implementadas. Só para te situar, a OAB não proíbe os deputados e senadores de exercer a função de advogado, mas há algumas restrições. Por exemplo, quem está em mandato não pode mover ação contra a administração pública. Enfim, em nota, o senador Flávio Bolsonaro disse que o processo foi movido por uma parlamentar petista e não tem qualquer fundamento e serve apenas como uma tentativa de autopromoção em véspera eleitoral. Ele ainda disse que o banco que concedeu o financiamento, assim como todas as instituições financeiras no Brasil, segue um rigoroso compliance e está sujeito às regras regulatórias e de fiscalização que impedem qualquer irregularidade. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 0,19% aos 111.567 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 1,08%, cotado a R$ 4,804. Já o euro também terminou com uma valorização de 0,29% aos R$ 5,118. Ainda na economia, o Tribunal de Contas da União deu um aval hoje à concessão do aeroporto de Congonhas em São Paulo e de outros 14 terminais. Agora, o governo espera fazer o leilão desses terminais ainda neste ano. Mas as eleições presidenciais em outubro são um obstáculo, assim como acontece, por exemplo, com a privatização da Eletrobras. A lista completa dos terminais que podem ser leiloados nessa etapa é composta por Congonhas e Campo de Marte em São Paulo, Campo Grande, Corumbá, Ponta Porã no Mato Grosso do Sul, Belém, Santarém, Marabá, Paraupebas e Altamira no Pará, Jacarepaguá no Rio de Janeiro, Montes Claros, Uberlândia e Uberaba em Minas e Macapá no Amapá. No cenário internacional, a atenção voltou, porque hoje o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que o fornecimento de sistemas de foguetes avançados dos Estados Unidos para a Ucrânia aumenta o risco de um terceiro país ser arrastado para o conflito. Essas declarações vieram depois que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou que vai enviar mais sistemas de foguetes de artilharia de médio alcance e alta mobilidade para a Ucrânia como parte de um novo pacote de armas. Sobre essa situação, o presidente americano Joe Biden já tinha publicado em um artigo no jornal The New York Times dizendo que os Estados Unidos não querem uma guerra com a Rússia. E hoje também, sobre esse assunto, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, acusou o governo dos Estados Unidos de distanciar possíveis negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Sergei Lavrov também falou sobre outro assunto que envolve a guerra. Ele disse que a Rússia está enfrentando dificuldades para exportar grãos devido às sanções contra os seus navios. E esse assunto ele já foi até comentado pelo Papa Francisco, que pediu para que o trigo não seja usado como uma arma de guerra. Para fechar essa edição, eu tenho um bafão do mundo dos famosos para te contar. Provavelmente, nas últimas semanas, você deve ter visto nas redes sociais que estava rolando um julgamento que envolve o ator Johnny Depp e a atriz Amber Heard, né? Os dois já foram casados. E a ação, ela começou depois que a atriz publicou um texto opinativo no jornal The Washington Post no ano de 2018. E nele, a atriz fez uma declaração sobre sofrer abusos domésticos, mas ela não mencionava o ator. E aí, um segundo texto foi publicado no mesmo ano pelo tabloide britânico The Sun.
que conta com 14 denúncias da atriz relatando supostas agressões de Johnny Depp. E aí o jornal até intitulou o ator como espancador de esposas. Depois disso, Johnny Depp entrou na justiça contra o The Sun por difamação, mas ele perdeu e recorreu. E aí, não bastasse isso, o ator de 58 anos resolveu processar a ex-mulher pedindo 50 milhões de dólares. Ele acusava a atriz de difamação por esses artigos que eu falei para você e também por ter sido prejudicado na carreira. E ela resolveu pedir 100 milhões de dólares, dizendo que foi difamada por um antigo advogado do ator que classificou as acusações da atriz como uma farsa. E depois de 6 semanas de julgamento, o ator Johnny Depp e a atriz Amber Heard foram condenados por difamar um ao outro. A maior indenização ficou com a atriz, que vai pagar 15 milhões de dólares ao astro de Piratas do Caribe. E em entrevista à imprensa norte-americana, a atriz falou, depois desse veredito, que a decepção que ela sente vai além das palavras e declarou que a decisão do júri de condená-la é um retrocesso para as mulheres. Johnny Depp, ele não estava presente nessa etapa final do processo porque ele está no Reino Unido fazendo shows, mas ele compareceu nas outras sessões e esse julgamento entre o ex-casal entrou na fase final na última sexta-feira, depois de mais de 6 semanas de audiências com revelações que geraram comentários não só na mídia, mas nas redes sociais. Os depoimentos foram cercados de acusações de violência doméstica de ambas as partes, envolvendo mutilação e agressão sexual. Agora, o ator Johnny Depp deve pagar a Amber Heard a quantia de 2 milhões de dólares. Depois do julgamento, nas redes sociais, Johnny Depp postou uma carta onde agradece por ter a vida de volta. Só para contextualizar aí para você, o ex-casal se conheceu em 2011 durante as gravações do filme Diário de um Jornalista Bêbado e eles se casaram em 2015, mas o divórcio foi finalizado cerca de 2 anos depois. Agora eu vou ficando por aqui, muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN com a Bianca Santos a partir das 7 horas da manhã. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.